Olá, meu amigo e amiga. A partir de segunda-feira, o Brasil terá emoções garantidas. Isso porque a defesa do ex-presidente da República, o inelegível, ingressou ontem com um pedido direcionado ao ministro Alexandre de Moraes para que o réu Bolsonaro preste depoimento, seja inquirido, depois de todos os outros réus. Só que esse pedido já foi indeferido. Portanto, a partir de segunda-feira, nós assistiremos a figura do inelegível sentado ali ao lado de outros réus, não sei como é que será a dinâmica cenográfica desse ambiente, mas todos têm a oportunidade de assistirem os depoimentos dos outros réus, ou co-réus, né, como se diz no direito. A figura do inelegível certamente irá depor na quarta, na quinta, ou talvez até na sexta-feira 13, como a gente antecipou aqui no nosso portal. Depende do tempo que os outros réus forem inquiridos ali. E a situação dele, como nós já sabemos, é absolutamente irreversível. As provas materiais são muito contundentes. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato. Tudo aquilo que foi levantado contra a figura do inelegível foi aquilo que a Polícia Federal conseguiu garimpar. E tudo aquilo que eles não conseguiram apagar, que eles não conseguiram destruir. Vocês conseguem imaginar o que essa gente conseguiu apagar de evidências, de provas, de documentos, antes dessa história toda eclodir? Pois bem, enquanto isso, fora do nosso país, briga de gangsters da extrema-direita. Para onde esse troço vai caminhar? Nós certamente teremos mais alguns movimentos nesse sábado e domingo. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe com seus amigos, seus parentes, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, quando a negativa é muito grande, né? Dentro dessa história toda, só resta para os criminosos se curvarem, né, e seguirem o protocolo, não tem como fugir. Eles já estão ali para cumprirem mais uma etapa. Bolsonaro convoca apoiadores a assistir interrogatório a Moraes, mas diz que não vai lacrar no STF. Nem pode, né? Se ele cometer algum tipo de desacato, ele pode já ser preso ali. E como já há uma percepção muito grande dos crimes que ele está cometendo antes do seu julgamento, que crimes seriam esses? O apoio que ele confessou que está dando para o seu filho conspirar contra o nosso país. Mas esse é um capítulo à parte que eu vou conversar com vocês na sequência. Bom, então ele está todo feliz, né, dizendo que vai falar coisas ali. Olha, em se tratando da figura do inelegível, nós sabemos que ele não vai ter menor pudor de mentir. Vai mentir descaradamente, até porque a mentira não vai agravar a situação dele, né? Se ele confessasse, ele poderia até ter uma redução de pena no final da história. Mas não será o caso, não. A situação para ele vai ser muito complicada. O Dudu Bananinha, nesse esquema de fazer bravatas, ele que está lá fora, todo dia eles postam, né? Agora Alexandre de Moraes vai ser caçado. Agora Alexandre de Moraes é isso. Agora não vai mais para a Disney. E eles não estão amedrontando o ministro Alexandre de Moraes nem o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a imprensa no nosso país está tendo um comportamento de isentona. É como se nós não tivéssemos um atentado à estrutura do nosso país, à democracia do nosso país. Então eles vão fazendo uma coberturazinha jornalística assim, dão uma cobertura aqui, outra lá, mas sem nenhum tipo de esclarecimento concreto para a sociedade brasileira, né? E aí a gente vê essas cenas aqui. Vou pegar só aqui o Dudu Bananinha separou aqui, alguns segundos, vamos lá. Ficar frente a frente com o ministro Moraes, vai responder. Segunda, quarta, né? Eu acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre golpe de Estado. Excelente. Mas a sua defesa, sua inelegível, não quis que fosse agora, né? Queria mais à frente. Estou muito feliz que teremos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu naquele momento. Sem problema não. Gente, esse senhor sente perseguido? O que você acha? O senhor se sente perseguido? Aí, o que você acha, né? Aí, é o discurso que eles fazem. Então, a pergunta foi meio imbecil, né? Todo respeito. Moraes nega pedido de adiamento de depoimento de Bolsonaro. Então, tá marcado. A dinâmica lá, gente, ninguém sabe ao certo, porque é a primeira vez que nós teremos isso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vários réus. Então está sendo preparado um ambiente para acomodá-los todos, né? Provavelmente os réus vão ficar sentados um do lado do outro, que nem aqueles julgamentos que nós assistimos de Orcrins, né? Que as figuras ficam ali. Eles podem se comunicar, não tem...
Nesse momento não tem nenhum problema, até porque, como eles têm o direito da ampla defesa, eles estão ali na condição de réus, eles podem, inclusive, mentir, né? Porque a mentira não vai agravar nenhuma situação, exceto se eles comprometessem alguma outra pessoa, né? Ou cometessem outros crimes, outras induções de crimes através do que eles irão falar, porque as coisas estarão sendo transmitidas. Mas é muito difícil. Eu calculo que a dinâmica será a seguinte, então preste bem atenção. O Ministério Público, o senhor Paulo Gonet, poderá fazer uma série de perguntas. O ministro Alexandre de Moraes poderá fazer uma série de perguntas. E o Bolsonaro, ele tem a obrigação de responder? Resposta, não. É muito provável que toda vez que o ministro Alexandre de Moraes faça uma pergunta, ou o Gonet, que ele diga algo do tipo: fui orientado pelos meus advogados a usar o meu direito de ficar em silêncio. Pode ser que ele faça isso. Agora, ele responderá todas as perguntas feitas pelos seus advogados. Será um jogralzinho, eles já devem estar ensaiando isso. Então, um advogado vai perguntar um negócio, e aí o Bolsonaro vai falar em cima daquilo. Aí o advogado pergunta outro negócio, aí ele vai falar sobre aquilo. Aí o Paulo Gonet vai querer interferir, vai querer algum esclarecimento sobre aquilo, ou o ministro Alexandre de Moraes, e aí o que ele vai dizer? Me reserva o direito de ficar calado. Então, nós podemos ter cenas aí para o mundo bolsonarista que confirmem, né, tudo aquilo que eles pensam sobre Bolsonaro, que é o mito, tal. Mas o magistrado pode dizer alguma coisa e o procurador-geral da República pode dizer alguma coisa também. Só que o primeiro depoimento vai ser do Mauro Cid. E o Mauro Cid é a caixa preta, né? É a figura que tem ali todas as informações, tudo aquilo que aconteceu. Então o depoimento dele vai ser muito contundente, disso eu não tenho a menor dúvida. A partir daí, como é que funciona a coisa? Bom, é como funciona em qualquer lugar do mundo para julgamento. Os magistrados vão analisar as provas, os depoimentos das testemunhas e o depoimento do réu. E vão concluir pela responsabilidade criminal do réu ou não. O que vocês acham que irá acontecer? Bom, eu fiz uma enquete aqui no nosso portal, está com 83 mil votos. E a pergunta foi: na próxima semana, Bolsonaro será interrogado por Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, estarão frente a frente no julgamento de tentativa do golpe. Como o réu terá o direito de ficar em silêncio? Na sua opinião, o que acontecerá? Bom, 27% disseram que ele se acovardará e ficará em silêncio. 37% responderam: fará papel de vítima e mentirá. 2% só, ainda bem, né? Tem muita gente consciente aqui no nosso portal, diz que ele será corajoso e enfrentará Moraes. É ruim, hein, ele fazer isso. E 33% acreditam que um camarão causará internação no dia. Ele vai passar mal, se a gente passa mal com facilidade, né? E ele vai tentar falar um pouco mais à frente. Bom, hoje eu lendo aqui a coluna do Reinaldo Azevedo, ele defende que o Bolsonaro tenha uma prisão preventiva decretada agora. Confissão de Bolsonaro sobre grana a Eduardo pede prisão preventiva. Pô, 2 milhões, né? Vou mandar pro Eduardo Bananinha, que fez vídeo, né? Olha, estou com um colchão inflável aqui. É só para enganar trouxa mesmo, né? Infelizmente, a maior parte dos bolsonaristas tem esse tipo de questão cognitiva, né? Eles enxergam o negócio, mas não compreendem muito que eles estão ali sendo comandados por uma quadrilha, um morcrim de vigaristas políticos. O cara vai para rodeio, a mulher com a bolsa de 30 mil reais, enfim, e fica chorando as pitangas por todos os lados, mas conspirando contra a democracia. O Reinaldo Azevedo, ele invoca aqui o Código de Processo Penal, dizendo que existem possibilidades concretas para a decretação da prisão preventiva, que pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Bom, só que é o seguinte, essa decretação de prisão preventiva estaria motivada num inquérito que o Dudu Bananinha está sendo investigado. Inquérito esse que não foi concluído ainda. Então é difícil você carregar as tintas numa decretação de uma prisão preventiva de algo que nós sabemos que ele está cometendo o crime lá fora, mas não obedeceu ainda o devido processo, né? Ou seja, a investigação, a denúncia, enfim, para se ter uma coisa mais consistente. E o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes, não faria nenhum tipo de assodamento
por mais legítimo e legal que fosse nesse instante, porque ele já percebeu, ele está lidando com essa história como se fosse um pugilista, né? Em que o adversário do Estado, o adversário do povo brasileiro, está todo estrupiado, está com o olho roxo, está com o nariz quebrado, está saindo sangue pelo supercílio, está mancando, enfim. Então, nesse momento, não vale a pena você que está com o controle total, tá dentro das regras, você morder a orelha do outro pugilista, você dá um chute no outro pugilista. Então, não. Então, vamos aguardar, vamos esperar o gongo tocar e vamos tocando isso aí. É assim que o ministro Alexandre de Moraes está agindo, né? O boxe não é um esporte só de força, não, gente. Tem muita inteligência que o pugilista tem que ter ali, tem muita técnica ali. Não pensem vocês que é só subir lá e sair largando a pancada no outro, não. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. É um pugilismo com uma mistura de xadrez ao mesmo tempo. Enquanto isso, o arraial da Papuda, o arraial dos desesperados, continua a tentar fustigar o ministro Alexandre de Moraes. E aí vem com essa notícia aqui. O advogado, essa é a figura aqui, advogado norte-americano, está entrando com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes para que ele indenize as redes sociais por ter infringido as redes sociais. Então, é uma maluquice tão grande. O cara entra com uma ação na Flórida, que já disse que o ministro não tem jurisdição sobre o Estado americano, sobre o território americano, mas eles estão fazendo essa espuma, essa palhaçada. Bom, ontem eu mostrei para vocês esse vídeo aqui do Gustavo Gayer, que ele botou o filho da senhora Carla Zambelli. O filho da Carla Zambelli. Eu falei, puxa vida, né? Eu acho que esse rapaz está parecendo com alguém que eu já vi em algum lugar, né? Aí eu falei, puxa vida, a Carla Zambelli, não é que ela teve um filho com a cara de Fidel Castro? Impressionante, né? Ela olhar para a cara do filho todo dia, né? Podia chamar o filho de Fidel, né? Olha aí, não é parecido, gente? Eu estou exagerando, olha. É o Fidel Castro, né? Então, senhora Carla. A senhora está famosa agora em 196 países, né? Olha, pode ser que daqui, nesse final de semana, a gente escute aquela musiquinha, né? De plantão, e de repente a senhora Carla Zambelli devidamente grampeada. Bom, gente, o presidente Lula está na França e a coisa mais importante que ele fez lá, do meu ponto de vista, foi criticar de uma forma muito contundente o Estado de Israel, o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. No entanto, isso não foi reverberado em veículo de comunicação nenhum, né? A coisa muito que mostra como a mídia no nosso país é uma mídia absolutamente alinhada com os interesses dos Estados Unidos e os interesses de Israel. O presidente Lula publicou essa cena aqui, muito interessante, né, com a Torre Eiffel iluminada com as cores do nosso país. Vamos acompanhar aqui. Estamos aqui meia-noite na Torre Eiffel, Macron e eu, trabalhando para melhorar a França e o Brasil. La France aime le Brésil. Voilà, on est là devant la Tour Eiffel. Oui. Dans cette visite d'État du président Lula avec Janja et Brigitte et moi, on vous dit juste que... Nós somos dois países irmãos e juntos nós seremos muito mais fortes. Muito obrigado. Tirou onda, né, gente? Tirou onda. Então é legal ver o presidente do nosso país, com todos os problemas que nós temos aqui, fazendo uma boa representação internacional. Aqui no Brasil, a notícia econômica é essa aqui. Mesmo com juros altos, resiliência da economia surpreende Galípolo. O Galípolo queria que nós tivéssemos uma recessão muito grande. Ele está surpreso, assim, parece que está desapontado, que com a taxa de juros que o Brasil está sofrendo, está se submetendo, ainda está crescendo, né? Bom, só com muito debate que a gente vai esclarecer coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Infelizmente, eles não estão acontecendo no nível que é fundamental para o esclarecimento da sociedade brasileira. Para isso, temos os nossos espaços aqui, né? Eu vou voltar a esse assunto. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!